Bom dia a todos. Em nome do Tozini Freire Advogados, eu gostaria de agradecer a participação de todos os que estão nos acompanhando nesse evento hoje. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio do Tozini Freire Advogados, e esse evento de hoje, que tem como tema o ofício da CVM sobre os tokens de renda fixa e os tokens de recebíveis, vai ser moderado pelos meus sócios Alexei Bonamin, Marcos Fonseca e por mim. E hoje, no nosso evento, nós temos três painelistas. Temos Bruno Gomes, da Comissão de Valores Mobiliários, Vanessa Butala, do mercado Bitcoin, e Paula Marques, da Zero Hash. Eu queria aqui agradecer imensamente a participação dos nossos painelistas, lembrando a todos que o nosso evento hoje ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ter uma exposição pelos nossos painelistas, e na segunda parte um Q&A do nosso público. Então, fiquem inteiramente à vontade para, desde já, mandarem suas perguntas aqui no chat do nosso webinar ou no ícone Q&A, que após a primeira parte do nosso webinar, a gente vai ler essas perguntas aqui para os nossos painelistas. Então, para dar início aqui ao nosso evento, eu vou passar a palavra para o meu sócio Alexei Bonamin para alguns comentários iniciais. Alexei. Obrigado, Pedro. Bom dia a todas e todos. Obrigado aos nossos panelistas aqui. Obrigado, Bruno, também pela parceria de sempre da CVM, de conversar com o mercado, de trazer sempre esse diálogo que é extremamente importante e rico para o desenvolvimento, né, das temáticas. Essa questão que nós trazemos hoje, ela obviamente transcende, né, o ofício da CVM que a gente vai falar aqui, né? É uma questão que, primeiro, o aspecto real que já existe, né? É uma economia, a criptoeconomia é uma economia já existente. O Brasil é uma das jurisdições no mundo que mais fazem transações vis-à-vis a sua moeda, né, usando cripto. O real, salvo engano, é a terceira ou quarta moeda mais convertida em cripto no mundo. Então, isso já está acontecendo, já existe, né, e tem uma pujança, um potencial econômico extremo. E mais do que isso, é o reconhecimento dessa importância, né, que nós temos, entrando agora, né, em vigor, né, o novo marco, né, de criptoativos aqui do Brasil. Então, temos uma lei, né, que hoje em dia vai começar a direcionar muito dessas nossas discussões, vai servir como um balizador que em outros países. Dito isso, e aqui é super importante a gente ter esse diálogo também com a CVM, até porque a CVM tem sido também parceira, né? Todos sabem, né, do Lab de Inovação Financeira da CVM, do BID, muitas das coisas foram prototipadas ali dentro, discutidos nos últimos anos, sempre olhando a inovação, né? Então, acho que aqui, Bruno, quando você também comentar, e aí vai vir as perguntas aí de todos, né? Você vai estar comentando sobre o ofício, mas eu acho que também um pano de fundo muito importante aí que a gente gostaria de ter sempre a sua visão também é a questão da inovação, né? Porque é lógico que a gente tem que inovar com responsabilidade, inovar observando as leis existentes, né, os parâmetros existentes, os conceitos de valores mobiliários. E o que a gente tem notado muito numa discussão é que o ofício, se talvez ele tivesse parado só em renda fixa, né, não teria tanto polemizado, né, porque eu acho que ninguém tem dúvida, né, que remuneração está atrelada à renda fixa e outras questões. Mas na hora que coloca crédito, né, os recebíveis, e aí que começa, poxa, mas aonde está no recebível a questão da remuneração, a questão da parceria, a questão da participação, que são os conceitos históricos observados pela CVM, pelo colegiado da CVM, olhando muito o ROE test, né, dos Estados Unidos. Então, na hora que você tem essa bifurcação entre renda fixa de um lado e recebível do outro,
né? É lógico, se a gente for fazer uma outra ramificação embaixo de recebível e separar o que é o recebível puro, né, que eu simplesmente coloquei ali dentro, né, que não deveria ter nenhuma conceituação de valor imobiliário nem nada, e outro que você começa a atrelar outras questões, como estabilização, arbitragem, você botar um benchmark, né, e você for fazer outras coisas, né? Então, trazendo um pouquinho do resumo do que a gente tem escutado muito de clientes e do mercado, é esse drive da inovação, o drive com responsabilidade, mas ao mesmo tempo, né, da gente sistematizar até mentalmente, né, onde a gente está para fins de ofício e para fins de conceituação de valores mobiliários. Obrigado, Alexei. Passar aqui a palavra para o Bruno. Bruno, para você abrir aqui entre os painelistas o nosso evento, falando um pouco do racional da CVM com a emissão desse ofício, da contextualização desse ofício e de como ele se insere no endereçamento do assunto sobre criptoativos pela Comissão de Valores Mobiliários. Legal, Pedro, Alexei, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite, tá? É sempre um prazer estar aqui, né, falando, enfim, esse contato é super importante para a gente explicar a regulamentação, a interpretação da CVM, da área técnica, né? O que é um ofício circular, então, enfim, é um ofício que gerou bastante polêmica, ainda tem gerado, né? E, de fato, não é não é algo simples, né? A gente vem sendo questionado aqui ao longo dos últimos anos, né, sobre várias dessas operações que estão lá, são objeto do ofício, mas, assim, eu acho que primeiro, né, para a gente colocar aqui o contexto do ofício 4, a gente vem acompanhando e interagindo muito forte com várias tokenizadoras, com associações. Então, ali, o propósito do ofício, primeiro, não é matar a tecnologia, né? Não é acabar com o mercado, pelo contrário, é tentar organizar um mercado que está nascendo e que um pedacinho dele, que é o token de recebível ou de renda fixa, né, que a gente chamou lá, ele com aquela característica ali do ofício, ele se enquadra como valor mobiliário, no entendimento aqui da área técnica. Então, primeiro, né, quando saiu o ofício circular, muita gente achou que é uma norma, a CVM normatizou e não foi para audiência pública, não discutiu com o mercado. E o ofício circular não é norma, ele é um entendimento da área técnica provocado até pelo mercado. A gente não tirou o entendimento né, da nossa cabeça aqui do nada. A gente, ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, recebeu muitas consultas dos próprios participantes de mercado, falando, olha, eu tenho aqui esse token com essa estrutura, esse token de renda fixa, esse token de recebível, cada um dava um nome, mas tinha, no final das contas, eram direitos creditórios, né? São recebíveis que estão por trás daquela tokenização, daquele processo de distribuição pública. E quando os próprios participantes, o próprio mercado vem procurar a CVM, né? Porque eles também têm dúvidas se aquilo é ou não é um valor mobiliário, né? Se o que eles estão fazendo entra aqui na nossa, né, na nossa alçada, aqui na nossa competência. E a gente foi aprofundar, estudar o assunto, foram disparadas também algumas ações de supervisão pela nossa área aqui, né, em conjunto com a SRE, onde a gente conseguiu também explorar outras modalidades. Então, assim, tem inúmeras modalidades de tokens sendo ofertadas no mercado. O ofício circular não pega todas, pega uma pequena parte só daquilo que se enquadra ali no conceito, né, no contexto do ofício circular. E eu acho que muito do que vem sendo ofertado, por que a gente combinou ali renda fixa com recebível, né? Até, né, uma provocação interessante aqui do Alexei. O que vem sendo ofertado para o investidor é uma renda fixa, seja um desconto de recebível, seja uma oferta de um contrato de aluguel com fluxo de pagamento de juros e amortização no final. O que está colocado na mesa para o investidor é que ele compra aquele ativo e ele tem ou um fluxo de juros durante um período, ou a remuneração dele ali, que está sendo travada no momento da oferta, vai ser paga ao final. Enfim, independente da modalidade de direito creditório que esteja por trás daquilo. Então, não existe o token de renda fixa
sem um direito creditório, né? Ali sem um ativo, né? Um recebível ou direito ou alguma outra modalidade de direito creditório por trás. Quer dizer, quando eu estou falando por trás do token, na verdade, é o próprio ativo, né? Que está sendo vendido ali, ele está sendo pulverizado na forma de token. E a tecnologia, ela, assim, a gente poderia estar falando, mas talvez isso sempre existiu, né? Você sempre teve ofertas de token, não de tokens, né? Mas ofertas de direitos creditórios num mercado, né, não regulado ali. Eu poderia chegar lá com o meu contrato de aluguel e oferecer isso para determinados investidores, poderiam aderir àquele contrato de cessão. Só que isso você não tinha o token, você não tinha a tecnologia do token, você não tinha como pulverizar isso, então isso não era ofertado publicamente, né? A gente via isso muito no mercado privado. Com a tokenização, o propósito dessas exchanges, que é um propósito das tokenizadoras, que é um propósito nobre, né, e relevante, isso teve essa disrupção do mercado. Você passou a ofertar determinados ativos publicamente, ativos que não eram possíveis de serem ofertados publicamente, passaram a ser ofertados publicamente. Na hora que você entra numa oferta pública de uma oportunidade de investimento, né, seja com pagamento de juros, seja com um desconto de uma duplicata, onde você vai receber a sua remuneração no final, né, no pagamento daquela duplicata, tudo isso é uma modalidade de investimento em renda fixa. E a gente foi entendendo ao longo desse tempo, né, dessas consultas que a gente recebeu, da interação com o mercado, que isso se enquadrava como valor mobiliário, essa oferta de investimento para o público em geral. E aí mais algo que adicionou, né, a essa questão foi a Lei 14.430, que entrou em vigor, né, que foi editada no ano passado, em agosto do ano passado, e ela trouxe um conceito de operação de securitização ofertado publicamente. Ele é um valor mobiliário, naturalmente, então você não precisa ir lá na Lei 6385 para enquadrar aquele valor mobiliário como um contrato de investimento coletivo. Então, a gente hoje tem uma outra modalidade de enquadramento de valor mobiliário que não aquele da Lei 6385, mas, obviamente, nem tudo é uma operação de securitização. E isso, o ofício foi bem genérico, de forma proposital, né? Ele fala, olha, pode ser caracterizado como um token de um contrato de investimento coletivo ou pode ser caracterizado como uma operação de securitização. A gente, eu acho que deu ali, né, parâmetros aonde você classifica, né, de um lado ou do outro, mas a gente tem evoluído nessas discussões, tem conversado bastante aí com o mercado, com a Bcrypto, principalmente, que tem liderado essa discussão, né, à frente aí dos participantes, e falta ali talvez uma separação quando que é uma operação de securitização e quando que é um contrato de investimento coletivo, para que a gente não tenha dúvida ali, eu vou ofertar, tudo bem, eu vou entrar, né, eu vou me enquadrar, eu vou registrar a oferta na CVM, ou eu vou passar por uma modalidade de dispensa de registro, mas eu preciso de uma securitizadora, porque tudo é operação de securitização? Eu acho que não. Muita coisa não é operação de securitização, pode ser feita direto, sem a necessidade de uma securitizadora. Eu acho que isso a gente pode explorar em outro ofício circular, sem dúvida a gente vai fazer isso, mas não deixa de ser um valor mobiliário sob a competência da CVM. Então, acho que eu queria passar esse contexto assim, do que a gente, né, enfrentou ao longo desses últimos 2 anos, as discussões, as consultas, a supervisão que a gente veio tendo, e por que isso, o próprio parecer 40, né, quando você olha lá o parecer 40, ele já traz ali uma dica, né, falando, olha, você tem ali o contrato de investimento coletivo, que aquele token pode ser enquadrado, ou você tem a Lei 14.430, então o parecer 40 já falou da Lei 14.430, como uma das modalidades possíveis de enquadramento de valor mobiliário, que não só o contrato de investimento coletivo. E no ofício circular a gente buscou detalhar isso dentro do conceito do Howey Test, né? Como que aquele token de recebível ele se enquadra ali dentro do Howey Test e se enquadra como um contrato de investimento coletivo. E a grande questão que surge é na questão da lei que fala do esforço de empreendedor ou de terceiro, né? O rendimento advém desse esforço de empreendedor ou de terceiro.
Na hora que você está ofertando publicamente uma duplicata, por exemplo, né, com uma taxa de desconto, alguém está fazendo o empacotamento disso e vendendo para o investidor, né? Alguém analisou o risco de crédito daquele devedor, olhou curva de juros e fez a composição ali daquele spread que está sendo dado, né, para a taxa de desconto. Não é o próprio investidor, né, que está lá olhando e barganhando aquela taxa de desconto, está olhando o balanço do devedor, curva de juros e fazendo a sua análise ali para barganhar aquela taxa de desconto com o cedente. Né? Já está sendo oferecido um pacote mesmo, uma renda fixa. Por isso que não dá para dissociar essa cessão de recebível, né, via oferta pública de uma renda fixa puramente. No final das contas, as coisas se misturam. Então, esse núcleo desse cálculo do spread, né, feito ali previamente ao empacotamento e à oferta pública da operação, isso caracteriza o esforço do empreendedor ou de um terceiro. Tá? E isso entrou ali também no Howey Test, e a gente aqui na área técnica, né, como eu disse, é uma interpretação da área técnica sobre o caso, a gente considerou isso como um contrato de investimento coletivo, no mínimo, né, se não for lá uma operação de securitização. Claro, a operação de securitização ela acaba envolvendo algo a mais, né? Ela envolve ali um pacote de serviços acessórios de cobrança, de custódia, ou talvez uma cesta de recebíveis do outro lado, você tokenizando uma cesta de recebíveis, né? Então, naturalmente, aquilo ali acaba se enquadrando em alguns conceitos da Lei 14.430 também, mas a venda direta daquele recebível, ela pode não ser uma operação de securitização, mas acaba caindo no conceito de contrato de investimento coletivo. E o ofício circular, assim, ele, eu acho que até de forma inédita, né? Aqui nas áreas técnicas, a gente fez um esforço grande de tentar encaixar essa operação dentro de alguma modalidade já existente aqui na CVM. Alguma modalidade regulatória, exatamente porque a gente não quer matar esse mercado, a gente não quer que as tokenizadoras parem de funcionar e parem de ofertar essa modalidade de investimento, porque isso vem trazendo inovação e vem provocando até a CVM e outros reguladores, né, o próprio Banco Central, a pensar em como trazer essa tecnologia aqui para o mercado de capitais, por exemplo, a infraestrutura de mercado de capitais, sem dúvida, em algum momento vai passar a usar, né, a tecnologia DLT dentro dessa infraestrutura, até para conversar com o real digital. Então, a gente assim, a gente quer trazer as tokenizadoras, não quer que elas parem de funcionar. E qual modelo, né, que a gente tem hoje aqui que poderia acomodar essa tokenização? O modelo de crowdfunding, lógico, de repente com algumas adaptações, com a própria AB Cripto, né, já tem trazido para a gente aqui algumas necessidades de ajustes pontuais ali, que podem ser via dispensa ou a CVM pensar em ajustes regulatórios, mas, assim, eu acho que para não parar de funcionar, o modelo de crowdfunding ele consegue atender na largada, né? E a gente vai acomodando ali as dispensas ou ajustes regulatórios necessários, sem prejuízo da gente pensar numa regulamentação específica para essa modalidade também, né? É algo que está batendo na porta agora e, sem dúvida, a CVM também vai ser pressionada a pensar num modelo regulatório mais apropriado aí para esse mundo. Tá? Era isso que eu queria passar, enfim, e eu fico aqui para a gente, né, debater, interagir. Bruno, obrigado pela exposição. De fato, a gente entende que essa discussão ela é bastante relevante, né, do que é ou não o conceito de valor mobiliário, com base ali no Howey Test. E é inevitável, né? Quando a gente fala em produtos de cripto, tokenização, a gente vê cada vez mais produtos criativos surgindo no mercado. Então, a gente vai sempre adicionando camadas de complexidade ali na discussão para ver se enquadra de fato ali no conceito da 6385, né? Até por questões de arbitragem regulatória, né? Até que ponto a gente está tomando alguma decisão estritamente só para fugir da tecnicidade da regra. Então, eu acho que é uma discussão relevante, é uma discussão importante que vai com certeza contribuir para o mercado aí, né? E passando a bola até um pouco aqui para a visão do mercado, a gente já tem até recebido algumas perguntas aqui, né? É inevitável que a gente comece a atrelar esse ofício a alguns produtos que já estavam sendo desenvolvidos, né? Então, a gente ouve muito em precatório, a gente ouve muito em cota de consórcio e até crédito de carbono, né? Em que medida esses ativos que não são propriamente valores mobiliários passariam a ser valor mobiliário com base no Howey Test aí, considerando o esforço da tokenização de ativos, né? Então,
são produtos realmente que estão no pipe do mercado, que devem acontecer em algum momento, né? Acho que em bastante diálogo com a CVM, seja via crowdfunding. Tem a discussão também, né, em que medida o crowdfunding hoje, na medida em que ele tem um mercado secundário um pouco mais limitado, como que isso dialogaria com o produto da criptoeconomia que exige, né, que permite essa liquidez com um pouco mais de facilidade. Mas acho que são temas que podem ser debatidos aqui nos comentários que a gente tem recebido. Acho que vão ser perguntas que vão ser endereçadas. E eu queria passar a bola para a Vanessa, já pegando esse gancho de mercado, como que você tem visto essa questão hoje no mercado, Vanessa, de desenvolvimento de produtos, como que isso tem afetado vocês aí de maneira geral? Joia. Bom, gente, bom dia. Primeiro, eu queria aqui agradecer ao Pedro, Alexei e Marcos pelo convite para participar do webinar, cumprimentar o Bruno e a Paula. Primeiro, acho que antes de falar, né, do que a gente, como mercado, enxerga de diferenças e como a gente vê também essa alternativa trazida pelo ofício, acho que o primeiro ponto é reforçar o que o próprio Bruno trouxe, né, Bruno? A gente enxerga da mesma forma que você colocou e fez questão de frisar ali para a AB Cripto, que é uma orientação, né? O ofício é uma orientação da área técnica, muito importante a porta de discussão que a CVM abriu para o mercado. Então, quando o Bruno coloca que tem feito discussões com a associação, ali, né, via associação com a AB Cripto, isso tem acontecido de forma intensa, e é uma postura muito elogiosa da CVM, porque a gente está falando de um mercado novo, de produtos de inovação. Então, sem essa proximidade com o mercado, sem entender como na prática essas operações estão estruturadas e como a oferta tem sido feita, a gente correria o risco de uma nova norma ou de uma decisão da CVM que desconsiderasse aspectos específicos desse novo mercado. Então, a gente está caminhando para um novo momento em que essa prática, né, como essas operações acontecem de fato, tem sido considerado e tem sido discutido de uma forma bem transparente entre mercado e CVM. Então, ainda que essa audiência pública não tenha acontecido, né, ainda no formato oficial que a gente está acostumado, audiências públicas entre CVM e a associação e participantes dessa associação têm acontecido, e eu sempre reforço meu elogio à forma como a CVM tem conduzido o assunto. Em relação, né, qual é o posicionamento de mercado em relação ao ofício, acho que teve ali um primeiro momento de acomodação, né, até porque o ofício traz aspectos diferentes do precedente que orientou, né, a formação desse mercado e a construção dos tokens, sob dois ângulos diferentes, né? Então, quando a gente fala primeiro da questão do valor mobiliário, de ser ou não ser um contrato de investimento coletivo, né? Quando eu falo em precedente, eu falo especificamente em relação a isso. Acho que o mercado se orientava muito pelo precedente, em especial do caso ali do Vasco Token, ali de 2020, que houve uma primeira aplicação do Howey Test, e o que o mercado entende que é diferente, né, do posicionamento de agora, em especial da interpretação do que seria, né, direito de remuneração, parceria ou participação, agora num conceito mais expandido para benefício econômico de uma forma geral. E o segundo ponto é em relação ao que caracterizaria um esforço do empreendedor ou de terceiro, né, que ali no momento anterior ele estava mais restrito ao esforço necessário para a geração de valor do ativo em si, que depois é representado pelo token, e não necessariamente no valor deste token em si, e sim na geração do valor originário do token. Então, esses são os dois principais pontos de diferença quando a gente fala do contrato de investimento coletivo. E quando a gente fala da operação de securitização em si, né, o que a gente, como mercado, enxerga de diferente? Que quando a gente está falando de uma operação de securitização, necessariamente você tem uma securitizadora fazendo aquisição dos créditos que vão lastrear a emissão do certificado de recebíveis. E quando a gente fala de uma operação de tokenização, não necessariamente você tem a tokenizadora adquirindo aquele direito de crédito,
né? Como o token ele é a representação digital do próprio ativo e não um documento lastreado naqueles ativos, não necessariamente precisa, depende do modelo de negócio, e acho que isso é um ponto bastante importante que o ofício circular coloca, né? É uma orientação geral, mas cada modelo de negócio e cada tipo de token tem que ser considerado para se entender se existe um enquadramento como valor mobiliário ou não, então não necessariamente precisa acontecer essa aquisição. Não necessariamente, portanto, eu preciso ter um veículo diferente do emissor para a geração desse ativo. O título, né, no caso da securitização, ele tem uma característica diferente do próprio ativo em si, porque ele é lastreado nesses ativos. Quando a gente fala da tokenização, o token é a representação do próprio ativo, né? O recurso da securitizadora, ele é destinado para aquisição dos ativos, é diferente do que pode acontecer quando a gente está falando ali de uma tokenização. E no caso da securitização, o título ele circula de forma autônoma em relação àqueles direitos creditórios, e isso não acontece quando a gente está falando de uma cessão de ativos digitais, né? Então, só para trazer algumas diferenças, como o mercado, fazer um contraponto, como é que o mercado enxerga a distinção, tanto do ponto de vista de SIC, quanto do ponto de vista de securitização. Agora, falando um pouquinho ali sobre a solução que foi proposta, né, no ofício circular, acho importante a gente ter essa alternativa colocada pela CVM, né, dentro ali do escopo de competência, quando a gente está falando de valores imobiliários, procurar uma alternativa que viabilize o desenvolvimento do mercado, né? O Bruno trouxe isso aqui, o próprio João Pedro reforça muito em todas as interações, que existe um desejo genuíno de que a tokenização continue se desenvolvendo, né, com proteção da poupança popular, com a necessária proteção do investidor, e é importante saber que a CVM tem olhado para isso com esse viés, buscando alternativas, né? E aí eu acho que um ponto importante, eu gosto muito dessa analogia, eu uso bastante, porque eu acho que traduz o que o mercado de tokenização espera. De fato, é algo novo, né? Não é mais do mesmo com uma nova carinha, só com uma nova tecnologia de blockchain. Então, a gente procurar soluções alternativas que não sejam enquadrar exatamente naquilo que o mercado, naquilo que a gente já tem de regulação, ou naquilo que a gente já tem de produtos de mercado, é importante. Senão, a gente vai construir um carro novo em cima do mesmo chassi de sempre, né? Só com uma carinha diferente, porque a gente tem uma nova tecnologia de DLT. E a ideia não é essa, a ideia é que o chassi também seja diferente, ele puxe um carro diferente, que a gente possa usar essa nova tecnologia para, de fato, ter uma estrutura diferenciada com mais eficiência, sem prejuízo da proteção para o investidor, da proteção da poupança popular. Então, diante disso, acho que olhando os instrumentos que a gente tem e com essa flexibilidade de ter requisitos diferentes, o crowdfunding parece, né, ser alternativa, e concordo com o ponto do Bruno, mais adequada nesse primeiro momento, enquanto a gente não tem, né, uma regulamentação específica para o que seria essa plataforma de distribuição de ativos tokenizados que sejam, de fato, valor mobiliário, com algumas dispensas, né? E entendo que existe espaço dentro da regulamentação vigente para isso, então queria aproveitar para trazer alguns pontos que, quando a gente olha para o crowdfunding, seria necessário de ajuste para que a gente viabilize a continuidade da tokenização e não encaixe em mais do mesmo, né? Não encaixe simplesmente nos produtos que a gente já tem, só com uma tecnologia diferente, o que não é o que se pretende com a tokenização. Eu acho que um ponto importante, era o primeiro ponto que eu tinha mapeado para colocar, e o Bruno já apontou isso, né? Que não necessariamente requer a criação de uma securitizadora para a emissão dos tokens, pelas próprias diferenças que existem entre o que é uma atividade de securitização e o que é uma atividade de tokenização desses ativos digitais, ou desses direitos creditórios. Outro ponto importante, né? Hoje a tokenização
ela é um importante instrumento de arrecadação para sociedades não só de pequeno porte, mas também de médio porte. Quando a gente fala do crowdfunding, ele foi criado, né, ali a finalidade dele é oferta pública de valor mobiliário, de emissão de sociedade empresária de pequeno porte, né, com a dispensa de registro por meio dessa plataforma de investimento participativo. E o que a tokenização traz hoje é uma possibilidade de captação de recursos pelas sociedades não só de pequeno porte, mas também de médio porte. Então, quando a gente tem ali um limite de 40 milhões de faturamento no exercício anterior, podendo subir para 80 milhões dentro de um grupo econômico, uma parte importante de mercado que tem usado a tokenização para captação de recursos e para investimento nas suas atividades pode ficar de fora num primeiro momento, né? E isso traz uma alteração importante naquilo que já tem sido usado como uma forma de geração de recursos. E aqui, quando a gente fala dos limites, também se aplica para os 15 milhões de emissão, 15 milhões por emissor dentro do próprio ano. E a gente vê que existe uma possibilidade, sem nenhum prejuízo para a segurança do investidor, de se ampliar esses limites, quando a gente fala da tokenização de direitos creditórios. E por que existe uma diferença em termos de risco na nossa visão quando a gente olha para um crowdfunding? Quando a gente olha para o crowdfunding, existe essa captação de recursos e o retorno do investidor, ele depende da atividade daquele empreendedor ser bem-sucedida, né, para que aquele investimento feito via plataforma de crowdfunding retorne para ele. Quando a gente fala dessa tokenização de direitos creditórios, aquele crédito já foi constituído, né? Não existe mais uma dependência, na maior parte dos casos, da atividade desse empreendedor para que aquele valor de fato seja gerado e entregue para os investidores. Existe sim um desconto de preço para aquela tokenização, para que possa existir a captação de recursos, mas o pagamento, no mais das vezes, depende de tempo. Só de transcurso de tempo para que aquele valor seja distribuído para os investidores. Então, por essa diferença de ativo e por essa diferença de risco, e pelo uso, né, que tem sido dado para os investidores em relação aos recursos captados por meio da tokenização, seria importante a gente, né, rever também os limites aplicáveis. Pela própria diferença, também a questão do intervalo entre ofertas, né? Hoje você pode usar a tokenização, ela se torna um novo instrumento aí que pode até fazer parte do fluxo de caixa dessas sociedades. E os 120 dias entre ofertas, inclusive a necessidade de concluir com êxito, porque aqui, de novo, é diferente direito creditório de participação no empreendimento, de participação numa sociedade, talvez não exista essa necessidade de êxito ou desse intervalo de 120 dias entre as ofertas para que a gente possa colocar ali, tokenizar um novo direito creditório e disponibilizar para o mercado. E aí, por último, para eu não me estender muito aqui na minha fala e a gente ter tempo para os debates, a questão da possibilidade do mercado secundário. Acho que um dos principais benefícios que a tokenização trouxe para o mercado, e por que a gente está falando de um direito creditório, no mais das vezes, de créditos já constituídos, e que o pagamento só está diferido no tempo, ele traz liquidez, né? Ele traz para o investidor a possibilidade de aquela mesma parcela de crédito que foi cedida para ele, poder ser cedida novamente para uma terceira pessoa e, eventualmente, ele ter uma liquidez antecipada daquele investimento realizado. Hoje, e é também um dos principais pontos que o mercado tem em relação ao próprio crowdfunding em si, quando a gente fala do objeto original. Então, buscar um mecanismo que permita essa liquidez para a tokenização dentro da plataforma do crowdfunding também seria importante para que a tokenização consiga, né, ser realizada dentro dessa plataforma, e aí isso sem o menor prejuízo para o investidor, para o emissor, enfim, a gente entende que é possível fazer com proteção para o investidor, com a necessária proteção para a poupança popular. Então, eram esses os pontos que eu queria trazer. Óbvio, né, que tem detalhes adicionais. Quando você tem um advogado falando, sempre vai ter um detalhe adicional que a gente acha importante que aconteça.
Mas, em linhas gerais, acho que são os principais pontos para a gente conseguir viabilizar a utilização dessa plataforma sem prejuízo aí para o desenvolvimento do mercado. Uau, Obrigada, uma gente. aula, Vanessa. Obrigado, porque você abordou assim realmente em poucos minutos muito do que tem sido discutido, né? E que obviamente, né, a CVM e o Bruno já sabem desses pontos, mas é sempre bom também a gente disseminá-los, né, para toda a indústria, principalmente para os participantes, às vezes que não estão tão alinhados com eles, né? Eu ia até fazer a pergunta direto para a Paula, né? Mas assim, só para não perder a riqueza dos detalhes, né, que a Vanessa trouxe, eu acho que alguns pontos aqui, Bruno, até depois quando você for comentar, só para ficar aqui no destaque aqui, para lembrar, tá? Esse ponto, né, que ela coloca, que a gente tem modelos de negócios diferentes, né? Então, a gente tem que entender os diferentes tipos de modelo para aí realmente fazer uma análise mais criteriosa para ver se a gente está caindo dentro de algum conceito ou não. Então, isso eu acho que é uma coisa bacana. A indústria não é uniforme em termos de produtos, né? Tem várias variações de possibilidades de produtos. E aí, esse é um ponto, até para depois a gente falar, Bruno, do caráter one size fits all do ofício, né? Ou seja, na hora que a gente joga tudo ali dentro, e aí até a gente já foi a alguns eventos, conversamos já com área técnica, outras pessoas também da CVM, tudo. Não, mas não tem problema. A gente traz o caso específico e a gente vai conversar em cima daquele caso específico lá. Mas essa, em termos de regulação, é um mindset diferente, né, de uma regulação simplesmente preventiva e uma regulação indutora de mercado, né, e de estimular o desenvolvimento do mercado. O Banco Central, por exemplo, dando apenas um exemplo, se ele tivesse um caráter só preventivo e não indutor, a questão de pagamentos no Brasil, a questão de fintechs no Brasil, a questão de open banking no Brasil, a questão de PIX no Brasil, não teriam surgido, né? Porque ele só estaria reativamente falando daquilo que faz. Ele falou, não, eu quero desenvolver esse mercado, eu entendo os desafios, mas vamos fazer esse negócio acontecer, né? Então, acho que tem esse ponto do caráter indutor. A regulação não serve apenas só para prevenir, né? Uma regulação, às vezes, sancionadora, mas ela também é uma regulação indutora de desenvolvimento. Então, acho que esse é um ponto, Bruno, para depois você também colocar, e aí só para não terminar aqui, e lembrando que a CVM também reconhece isso. A CVM, quando mesmo fez a norma de crowdfunding, e você vai lembrar bem, a gente tem aquele artigo que fala, olha, isso aqui se aplica para tudo, exceto, né, aquelas coisas que estão reguladas ali pelo Banco Central, muito lembrando até daquela questão do peer-to-peer lending. Qual que é a diferença de uma operação de peer-to-peer lending para uma operação de valores mobiliários? Nenhuma. Por definição, poderia ser uma operação de valores mobiliários. Só não é porque a CVM colocou lá o artigo, ó, isso aqui fica então lá na caixinha ali da CVM. Então, a própria norma de crowdfunding, quando foi feita, já reconhecia que poderiam ter esses produtos, né, que poderiam ter essa diferente, vamos dizer assim, área cinzenta, né, de diferentes tipos de atuação. Lembro também, você conhece melhor de qualquer, talvez, pessoa aqui no Brasil, a norma de fundos. Quando fomos discutir os conceitos, se fundo necessariamente precisava ser objeto de uma oferta pública, cota de fundo de investimento, quando a OCVM, área técnica, soltou ofício também, o exemplo que ela deu, até do contraponto, era até do FDIC. E o argumento foi, olha, se o recebível, né, não é, né, um valor mobiliário por definição, como se fosse uma ação, fundo de ação, etc., que já seria mais intuitivo, o porquê que eu deveria exigir a cota do FDIC ser objeto de oferta pública? Né? Então, assim, essas discussões, a CVM historicamente também reconhece as diferenças. É lógico que esse assunto é mais novo, que a gente está falando agora, a questão de cripto, mas também existe o entendimento, né, que com o passar do tempo a gente consiga refinar até esses, não diria nem um waiver, né, reconhecimento efetivo, né, de que a gente tem questões que são diferentes,
né? E que não necessariamente a gente vai ter one size fits all para todas essas situações. Bom, Paula, aqui eu queria que você, por gentileza, enriquecesse também o debate, mas não dava para deixar esses pontos da Vanessa também sem ilustrar com algumas questões históricas que também a própria CVM já reconheceu isso ao longo dos anos, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada aí pelo pessoal, pelo convite, o pessoal do Tozini. Bom dia, Bruno, Vanessa. Aqui, gente, acho que não vou me estender muito, até para a gente conseguir ter um período aí de debate, mas acho que é mais para reforçar tudo que meio que já foi dito aqui, discutido, tanto neste fórum quanto em outros fóruns que a gente tem acompanhado aí, né? Eu acho que uma coisa importante para falar sobre esse processo de tokenização versus regulamentação é que, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala em tokenização, né, a gente está falando em inovação, etc., a gente está falando em redução de custo por conta da eliminação de alguns intermediários que existem ali no processo tradicional. E por que existem esses intermediários hoje, né? Justamente para trazer essa segurança, essa proteção para o investidor em cada etapa ali do processo. Acho que um dos grandes desafios aqui da tokenização é a gente conseguir comprovar que a tecnologia por trás de todo dessa inovação também pode ofertar essa segurança para o investidor e para todas as partes envolvidas no processo, né? E o blockchain, por si só, ele possibilita trazer transparência, trazer a traceability, rastreabilidade, né? A gente consegue ter ali um controle sobre o ativo, sobre a transação e etc. Então, acho que a gente, como participante do mercado aí de cripto e tokenização, a gente vem brigando e discutindo por uma regulamentação do setor, justamente porque, sim, a gente quer ser reconhecido como uma parte real e legítima do mercado de investimento e do mercado econômico. Só que eu acredito, e assim como já foi reforçado aqui pela Vanessa, pelo Bruno e por todos vocês, a gente não pode adaptar uma norma, não pode colocar uma norma de alguns anos atrás para uma tecnologia completamente nova. E entendo também o desafio do regulador em conseguir acompanhar a velocidade dessa tecnologia, né? Porque a cada dia a gente tem um modelo de negócio diferente, a gente tem um produto diferente e etc. Temos algumas opções, de novo, reforçando o que a própria CVM vem dizendo desde o início. O parecer de orientação não é sancionador, não tem a ideia de barrar o desenvolvimento do mercado, não é um stop order, isso foi dito desde o primeiro momento, e a possibilidade de diálogo, né? Acho que a abertura que a CVM vem dado para o mercado é de extrema importância para a gente continuar com esse desenvolvimento. A regra de crowdfunding, sim, ela nesse primeiro momento pode ajudar, mas não traz todos os requisitos necessários para os modelos de negócio que a gente tem quando a gente fala de tokenização. Então, acho que é um início de um processo, né? A gente tem aí a gente tem a tecnologia avançando a cada dia, mas a gente tem cada vez mais players de mercado e o regulador alinhados com relação ao desenvolvimento de produtos de investimento e demais produtos financeiros para a população. Acho que o parecer, ele nada mais do que reforça o que foi dito lá no parecer de orientação 40 do ano passado, só que foi no início aí, como bem a Vanessa falou, teve um início, uma reação automática do mercado de falar, putz, espera aí, é uma norma, não é uma norma? Então, a gente tem aí algumas discussões ainda por vir, acredito que para conseguir adequar cada vez mais, não sei se o caminho
amendar a regulamentação existente, criar uma regulamentação específica. Por mais que a gente ainda não tenha um regulador definido para o universo aí dos prestadores de serviços virtuais, a gente tem alguns conceitos já estabelecidos, tanto em norma quanto em lei, né, que já podem ser utilizados aí para nortear o nosso mercado. E mesmo que a lei, mesmo a lei entrando em vigor agora, no mês que vem, meados de junho aí, mesmo que ainda não tenha sido definido esse regulador, alguns conceitos que a lei traz já norteiam como que os prestadores de serviço de arquivos virtuais devem operar. Então, a gente tem a parte ali de prevenção à lavagem de dinheiro, proteção à poupança popular, segurança cibernética, alguns conceitos básicos que, teoricamente, a gente já tem uma ideia de como seguir, já é o básico, né, de como que as empresas devem operar. E, não obstante a isso, acho que, reforçando aqui, o diálogo é sempre importante, né? Então, acho que tanto a CVM quanto o Banco Central, eles estão super participativos e abertos a discussões sobre esses temas e venho acompanhado há alguns anos o desenvolvimento deles também, no entendimento desses produtos e desses serviços, o que também é importante para o desenvolvimento do setor. Então, acho, sem mais delongas aqui, acredito que temos um caminho a seguir, né? Temos um longo caminho a seguir ainda, mas acho que já temos um horizonte um pouco mais definido para conseguir alinhar alguns conceitos e algumas medidas entre os reguladores e os players de mercado. Obrigado, Paula. Bom, obrigado aqui pela exposição de todos os nossos painelistas. A gente já segue, então, para a nossa segunda parte do nosso evento. Eu queria aqui passar a palavra para o Bruno. Acho que primeiro, Bruno, para que você faça, caso você queira, comentários sobre a intervenção da Vanessa e da Paula, e aproveitando aqui para juntar já uma pergunta de uma das pessoas aqui que estão nos assistindo, que é a seguinte: Bruno, em relação à tokenização de recebíveis, a CVM tem intenção de lançar no curto prazo alguma nova regulação mais específica para tal proposta? Isso é, apresentar algo que seja melhor moldado a esse modelo de negócios, trazendo maior clareza e segurança jurídica aos empreendedores? Tá ótimo, Pedro. Bom, respondendo aqui a pergunta, né, de forma mais direta, no curto prazo não tem uma regulamentação prevista para isso. O que a gente tem trabalhado aqui agora, né, junto com várias tokenizadoras, com a Bcrypto também, no sentido de que adaptações a norma de crowdfunding precisa para acomodar, né, algumas dessas operações, mas numa nova regulamentação no curto prazo não está no radar, de fato, tá? Enfim, acho que esse ponto é importante colocar. Eu acho que 1 hora de live é muito pouco tempo, né? Eu falei live sobre token de recebível, pelo menos umas 3 horas aí. A Vanessa resumiu em 10 minutos uma reunião de 3 horas, né, Vanessa? Que a gente teve há pouco tempo, enfim. E aí, até comentando um pouquinho também sobre as provocações que o Alexei fez, assim, o que a gente tem, né? Um pouco de diferente, talvez, nessas pautas, né, que o Banco Central vem colocando de desenvolvimento. A CVM também tem as pautas de desenvolvimento e até por isso desenvolveu a norma de crowdfunding, né? Uma pauta ali que é um produto que não existia, né? Um participante que não existia, um intermediário, uma construção jurídica que a CVM fez para trazer para dentro da regra um intermediário que não é nem corretora, nem distribuidora de valores imobiliários. O Sandbox é um outro exemplo desse que está rodando, né? Um outro exemplo dessa pegada inovadora que a CVM sempre tem também, e não só de sanção, de supervisão, mas nesse caso a gente tem 2 situações, né? A gente tem que olhar para o lado de desenvolvimento, sim, mas a gente tem que também olhar para o nosso lado aqui da missão da 6385 de proteção do investidor. Porque não só consultas a gente recebeu ao longo desse tempo, mas também denúncias, né? Várias denúncias aqui na CVM de ofertas irregulares de possíveis valores imobiliários. Umas a gente descartou e outras a gente avaliou que sim,
se enquadravam como valores mobiliários, como é o exemplo desses tokens de recebíveis ou renda fixa. Então, um caminho que a gente encontrou mais adequado foi divulgar esse ofício circular com entendimento da área técnica, ao invés de sair dando stop order para determinadas tokenizadoras que estavam desempenhando ofertando, né, aquele contrato de investimento coletivo. Eu acho que seria uma medida muito ruim, assim, muito danosa para o mercado, né? Então, esse caráter de orientação, ele não é uma medida de sanção, ele é uma medida de desenvolvimento, né? De orientação e buscar desenvolver esse mercado, buscar fomentar esse mercado da forma regular aqui, né? Sujeita à regulamentação da CVM. Então, a gente tem que sempre equilibrar esses dois papéis aqui, né? O desenvolvimento do PIX, né, Open Banking e outros processos de desenvolvimento de mercado que o Banco Central tem feito, a CVM, por outro lado, com crowdfunding, com sandbox regulatório, né, agora com Open Capital Markets também, que é um projeto grande aí, que o João Pedro tem comentado, eles não buscam acomodar um mercado marginal, né? Eles buscam desenvolver algo novo que não está sendo feito. Então, eu acho que o que a gente tem agora é acomodar um mercado marginal, não de uma forma, não via uma sanção, né? Mas via uma orientação e uma tentativa ali de construir algo em conjunto que acomode, pelo menos temporariamente, essa situação. Então, acho que são duas visões um pouquinho diferentes. E a todo momento que a gente né, tem essa interação, fica claro a preocupação das tokenizadoras com a proteção do investidor, com a captação da poupança popular, com questões relacionadas à PLD, né? E eu acho que todo esse... Quando a tokenizadora tem na cabeça o suitability, né, do investidor, para a gente fica mais claro ainda, né, mais próximo de que aquilo ali é um valor mobiliário, né, que a gente está tratando de um valor mobiliário que está sendo ofertado publicamente, que a gente está o tempo todo falando de captação de poupança popular, de suitability, de PLD-FT, e na hora que a gente vê, né, a gente percebe ali que está sendo captada a poupança popular para uma modalidade de investimento, né, seja com pagamento de juros, seja só com aquela taxa de desconto que está sendo ofertada, quer dizer, essa modalidade de investimento via oferta pública, né, ela dentro da nossa economia, ela fica bem atendida onde, né? É competência Banco Central, é competência CVM, é competência SUSEP, porque está sendo oferecido ali uma modalidade de previdência aberta, é competência Previc, porque está sendo modalidade de previdência fechada. Que tipo de modalidade de investimento é essa que está sendo ofertada, né? E a que mais se enquadra ali é a competência da CVM, tá? E aí um outro ponto também que o Alexei colocou muito importante é o caso lá das sociedades de empréstimos, né? Das CEPs, que fazem oferta pública de direitos creditórios ali para os seus investidores. Só que isso a lei 10.931, no artigo 45A, resolveu muito bem. Ela falou, olha, o que é CCB, CCI e a 3CB, ela está fora da competência da CVM. Por que isso foi colocado lá? Exatamente porque aquelas ofertas de CCBs que as CEPs fazem, elas são contratos de investimento coletivo. Isso foi uma discussão muito grande ali na hora que o Banco Central estava regulamentando a SCP junto com a CVM, falando, a gente, olha, ok, legal, mas a oferta pública de CCB, né, da forma como está sendo feita, que é a mesma dinâmica que é feito, né, no token, ela é um valor mobiliário. Ok, então vamos colocar na lei, né? Isso só entrou na lei em 2020. Vamos colocar na lei que isso não é competência da CVM. Então, isso saiu, de fato, a oferta pública de CCB, 3CB e CCI não é um valor mobiliário, está fora aqui da competência da CVM. Então, essas são, não é, acho que os diversos aspectos ali envolvidos nesse mundo, né? Olha, o que é competência Banco Central, o que é competência da CVM, aonde que aquela captação de poupança popular está entrando no nosso sistema financeiro nacional. E não tem jeito, assim, está captando poupança popular com uma modalidade de investimento que prevê uma remuneração por investidor, né? Um ganho para aquele... O investidor está entrando com uma motivação de ganhar naquela oferta pública, ele vai entrar numa caixinha ali, está dentro do sistema financeiro nacional.
Bem interessante, Bruno, e também até te complementando, você mencionou do Lab, né? Mas entre as iniciativas de inovação da própria CVM, né? Perfeito, Indução do mercado, o Lab tem muita coisa bacana, relevante, feita nos últimos anos, e a CVM com certeza tem ajudado muito o mercado nesse aspecto, né? E a gente já também está indo aqui para o final do evento, né? Em função do horário. A gente também tem escutado muita coisa, né, Bruno? Vocês também, associações, aqui a própria Vanessa e Paula têm interagido aí bastante com o mercado, e a ideia, às vezes, não é só criticar, né, porque pode melhorar, não, mas ser propositivo também. Às vezes, né, esse diálogo serve, né, em termos de proposição. Então, por exemplo, quando você fala, né, e que essas conversas estão evoluindo, né, para eventuais waivers, ajustes, né, na norma de crowdfunding, é um pouco nesse sentido, né, ou seja, o que a gente consegue, né, ajustar para acomodar algumas das situações. Particularmente, eu vejo, e aqui é uma visão minha, tá? Mais para reflexão aí também, de que esse ajuste na norma de crowdfunding, ele é importante no curto prazo, mas não suficiente, tá? Eu acho que esse mercado, ele é muito maior do que o crowdfunding consegue, mesmo com todos os waivers de norma que vão ser feitos, etc., etc. Do ponto de vista estratégico, né, aí pensando o que regulador, nesse caráter indutor e mercado poderiam fazer, é lógico, no curto prazo, vão lá ajustar a crowdfunding, beleza. Mas na minha visão, né, o esforço maior deveria ser, não temos tempo de fazer norma agora, braço, etc., etc., que esse ofício ele possa ser refinado de tempos em tempos, né, para você dar um pouco mais de clareza, né, de que não é one size fits all. Não é assim, tá tudo ou é aqui ou aqui, então você vem trazer individualmente para aqui. Acho que já dá para começar a trazer alguns pontos de refinamento ao longo do tempo, né, e até depois das conversas que vocês estão tendo, algumas coisas claras de pontos de negócio que eventualmente já estariam fora, né? Então, acho que esse tipo de clareza, ela é mais no sentido de fomentar, né? Porque hoje a gente escuta o empreendedor fala, pô, leu o ofício, eu não vou fazer mais nada, né? Então, assim, alguns que... Mas não, calma, não é bem assim, né? O ofício, ele é o primeiro ofício, ele é um ofício não tão menorizado nos variações de modelos de negócio. O próprio o ofício, ele pode, aos tempos e tempos, isso é aprimorado, é super comum a CVM solta ofícios, aí vem um tempo depois, traz mais elementos, né? Até aqueles ofícios anuais, tudo que vai aparecer naquele ano, ela vai adicionando, né, esses aprimoramentos. Então, eu vejo que essa construção mais a longo prazo, do ponto de vista estratégico, é muito mais relevante, né? Eu vejo essa questão do crowdfunding como se fosse uma medida agora, curto prazo, tampão, entendeu? O que a gente pode fazer para resolver? Mas no longo prazo, estrategicamente, onde a gente vai ganhar o jogo de desenvolvimento da indústria, né? Na minha visão, não está no crowdfunding, está nesses aprimoramentos que a CVM possa estar fazendo, né? Concordo, Alexei, é isso aí. Tá? O crowdfunding é tampão mesmo, é uma alternativa aqui para a gente trazer e começar a trabalhar dentro do mercado regulado, mas é curto prazo. Bacana. Marcos, você tem aí alguma última pergunta da audiência para a gente? É um assunto tão rico, né? E realmente a gente vai ficar dentro do horário aqui, porque todo mundo tem sua agenda, hein? Não, legal. Eu acho que a gente pode fazer a próxima para Vanessa e para Paula. Não está bem direcionado, mas seria legal ouvir a opinião de vocês. Eu vou até juntar duas perguntas, que é um pouco o cerne da discussão aqui, né? Como que vocês veem aí em termos de operação, o que separa uma operação de securitização propriamente de uma operação de investimento coletivo, né? E mais especificamente também, qual que é a opinião de vocês nessa discussão sobre os tokens de precatório? Acho que eu vou puxar que acho que eu vi essa pergunta antes, acho que eu trouxe esses pontos ali até na fala, acho que difícil fazer num remark final, mas vou tentar aqui. Então, para visão de mercado, né? E aí eu acho que casa um pouco com a CVM,
com a visão da CVM, com conceitos diferentes, mas o cerne da questão da discussão, se seria um contrato de investimento coletivo ou não, está principalmente no conceito do que seria um esforço do empreendedor ou de terceiro, no que seria um direito de participação, parceria ou remuneração. Em alguns casos, pode tocar aquilo que seria uma oferta pública ou não. Então, essa é a principal distinção quando a gente fala de um contrato de investimento coletivo. E quando a gente fala de securitização e cessão de direito creditório, né, que seria aí o ativo representado digitalmente, aí a gente tem uma série de outros requisitos para colocar, mas eu vou dar destaque para alguns deles, que é que se o token ele é lastreado em ativos, em outros ativos, ou se ele é a representação do próprio ativo. Então, a gente entende que quando ele é a representação do próprio ativo a ser cedido, ele não seria uma securitização, que ela pode envolver mais de um lastro, né? E ela é um título autônomo em relação àquele ativo no qual o certificado se lastreia. E quando a gente está falando da tokenização, ela representa o próprio ativo, portanto, ela não circula e ela não tem efeitos descolados do ativo que ela está representando, diferente daquilo que a securitização representa. Então, assim, só para trazer os principais pontos. E aí, antes de passar para a Paula, eu só queria aproveitar para fazer um ponto em relação a uma pergunta que eu achei bem interessante, que é em relação ao marco cripto, né? Como a gente já está se aproximando do prazo de 6 meses e a gente ainda não tem os requisitos para obtenção da autorização, se isso deixaria de ter efeito ou não, e foi objeto até de matéria do Valor dessa semana, com vários posicionamentos, então eu queria trazer um ponto sobre isso. Na minha visão, ela continua sendo eficiente, por mais que ela não trate, né, dos aspectos, fechando com a tua pergunta anterior, e aí precatório se insere no âmbito dessa discussão, tá? Na nossa visão, ele é um direito creditório, o valor dele já foi constituído e o token representa exatamente aquele ativo, a cessão daquele ativo. Portanto, na nossa visão, a depender do modelo de negócio, não teria o enquadramento como valor mobiliário, mas depende do modelo de negócio e da avaliação caso a caso. Voltando no marco cripto, ainda sem a regulamentação, ele sim tem bastante efeitos, por quê? Ele não subiu régua nenhuma, ele só diz qual que é o básico que você tem que fazer para atuar com ativos digitais. Então, ainda que a autorização não tenha saído, a gente já tem ali todos os princípios que devem nortear a atividade de uma VASP, de uma prestadora de serviços de ativos virtuais, desde o D0. Né, ter uma abordagem baseada em risco, ter um programa de PLD, cuidar do direito do consumidor, da segurança da informação, enfim. Tudo isso tem que acontecer e não requer uma autorização suplementar. Já vai passar a valer e ser regra desde o dia 20 de junho em diante. O que vai ficar faltando é o detalhamento da regra, regulamentação de ativos, autorização, etc. Então, sim, agrega valor ainda entre o espaço de entrada em vigor e da saída dessa regulamentação. Do meu lado, ratifico, Vanessa. Eu acho que, falando um pouco do precatório, acho que a natureza jurídica do próprio precatório, né, ele é um direito de recebimento de um valor determinado, então, sim, a gente precisa estudar como enquadrar ele dentro desse conceito. E qual que foi a primeira pergunta que eu nem me lembro, desculpa? Do SIC? Isso, a sua opinião ali sobre as operações de SIC e securitização, a diferença. Não, acho que é resumindo ali bem a grosso modo, para fazer uma analogia aí, acho que o SIC é uma ideia de captar recursos ali para incentivar, né, o desenvolvimento de uma startup, de uma empresa, etc. E a securitização ali, ela já tem um recebível que já foi constituído previamente para trazer como se fosse a garantia aí. Acho que, num grosso modo, para talvez exemplificar mais fácil, essa seria a principal diferença, né? Um tem a característica de investimento e o outro tem a característica de cessão de crédito especificamente. Então, acho que é isso. E reforçando o ponto da Vanessa, né? Por mais que o regulador não tenha sido designado ainda com relação à norma, a própria lei 14.478, ela já traz alguns princípios básicos
básicos que todos os prestadores de serviço devem cumprir, né? Então, algumas leis específicas que já são aplicáveis, a gente tem aí o registro no COAF, a gente tem outras questões relevantes, e aí só vai ficar dependendo do regulador específico aí definir processo de autorização, possíveis thresholds, etc. Acho que estamos ansiosos por esse momento. Todos nós, Paula. Super obrigado, Paula e Vanessa, pelas suas últimas intervenções. Bruno, realmente, como você falou, foi um desafio fazer em tanto pouco tempo, mas o importante é continuar a discussão, seja mais ou menos tempo, trazendo esses pontos para reflexão do mercado, colocando todo mundo na mesma página do que realmente precisa pensar. Talvez a gente nunca tenha a resposta para tudo, mas é importante ter mais cabeças boas pensando em soluções aí, como que a gente pode desenvolver, né, essas questões. Logo mais teremos, né, a entrada em vigor, né, do marco legal de cripto, certamente vai vir mais coisa, logo mais também a gente vai ter o novo órgão regulador, né, que vai estar tratando dessa questão. Então já fica o convite, Bruno, para você, para os demais colegas da CVM, para a gente continuar esse diálogo, né, para os próximos, na medida que também vão surgindo novidades, e mesmo também na questão do ofício, esses aprimoramentos que a gente comentou, né? Tudo que surgir, a gente tem muito interesse, né, de manter os clientes, o mercado, todos vocês, né, bem informados, né, e tendo essa oportunidade de participar. Bom, dito isso, o nosso horário, né, estourou, mas fica muito obrigado, Bruno, novamente, pela toda esse trabalho que a gente sabe que é hercúleo, né, CVM, com questão de dotação orçamentária baixa, com, às vezes, falta de servidor, e vocês conseguindo abraçar todos esses pratos ao mesmo tempo, muito, muito importante isso que vocês estão fazendo. Acho que aqui fica também sempre um oferecimento de ajuda, né, quando a gente fala de tentar ter proposições e não só ficar ali trazendo, é um pouco nessa questão, como que podemos pensar juntos, né, evoluir esses pontos. E parabenizar mais uma vez por tudo que vocês têm feito na área de inovação, no Sandbox e também no Lab, né, o Lab, um golaço da CVM, né, sem dúvida nenhuma. Bom, gostaria aqui de agradecer em nome do Tosini Freire a participação de todos vocês aqui, meu sócio Marcos Fonseca também, o Pedro Heroles, e obrigado e até o próximo evento aí para trazer novidades nesse assunto bem importante. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia, pessoal, obrigado.